Todos zombavam do humano por escolher uma esposa alienígena pouco atraente. Até a noite em que ela revelou sua verdadeira forma. O ridículo começou no momento em que ele entrou na Praça da Colônia. Um comandante condecorado e veterano de guerra. Agora aparentemente desperdiçando sua dignidade com uma garota alienígena envolta em mim. Sombras que ninguém mais se atrevia a reconhecer. Os céus noturnos de Verenheim eram um mundo à parte dos da Terra. Aqui as estrelas não brilhavam suavemente. Em vez disso, elas ardiam intensamente sua luz, perfurando as bandas giratórias de névoa violeta que flutuavam pelo firmamento. Todas as noites os colonos se reuniam ao redor das lanternas de plasma na praça, trocando notícias, expressando reclamações e compartilhando sussurros de rumores. Nesta noite, suas vozes ecoavam com uma intensidade incomum, alimentadas pelas ações chocantes do comandante Ryle e do boss. Ele havia sido visto caminhando ao lado dela, o alienígena, o exilado, provocando sussurros silenciosos por toda a colônia. Pelas estrelas você consegue acreditar? Murmuravam. Um herói de guerra de todas as pessoas escolhendo ficar ao lado daquela criatura. Que loucura é essa? Ela esconde o rosto por um motivo. Sussurros giram ao seu redor, afirmando que até seu próprio povo lhe virou as costas. Os rumores estalaram pela multidão como eletricidade estática antes de uma tempestade eletrizando o ar com tensão. Ryle, no entanto, não prestou atenção a eles, como sempre fazia. Ele se mantinha alto e de ombros largos, sua antiga armadura de combate despojada de suas insígnias, desgastada pelo uso em inúmeras campanhas ao longo da fronteira. Pass. Cicatrizes marcavam suas articulações e linha da mandíbula, mas seus olhos escuros permaneciam firmes e indecifráveis, não revelando nada das batalhas que havia enfrentado. Ao lado dele, caminhava uma figura envolta em camadas de tecido escuro. Seus movimentos eram deliberados e fluidos, exudando uma graça que contrastava fortemente com a imagem de fraqueza que os colonos desprezavam. Um brilho sutil reluzia na borda de sua máscara, capturando a luz das lanternas da praça e adicionando um ar de mistério à sua presença. Seu nome era Serenia. Um nome que poucos ousavam pronunciar. A exilada Serenia se destacava dos outros habitantes de Verenheim. Seu povo, os Telirians, era conhecido por sua impressionante pele cristalina, que brilhava como gemas vivas, e por sua extraordinária capacidade de ressoar com as emoções dos outros. A pele de Serenia era uma tela apagada. Seus padrões cristalinos obscurecidos com a geada no vidro. Sussurros entre seu povo sugeriam que ela havia sido marcada como defeituosa desde o momento de seu nascimento. Exilada de sua casa, ela vagava pelos arredores das colônias humanas, navegando sua existência em silêncio. Por meses ela havia sido uma presença efêmera vislumbrada apenas nas bordas da colônia, deslizando pelas sombras. Ela deixava remédios ao lado das camas dos doentes, desaparecendo antes que a primeira luz da aurora pudesse revelá-la. Alguns sussurravam que ela assombrava o lugar, enquanto outros insistiam que ela enredava homens com magia sobrenatural. As crianças a provocavam com rimas cruéis sobre o espectro mascarado. Mas Heilin havia observado mais de perto do que a maioria. Ele havia testemunhado sua bravura enquanto ela emergia das cavernas irradiadas, carregando uma criança ferida, enquanto outros fugiam com medo. Ele observou cuidar diligentemente de plantações que não eram suas, consertando abrigos desmoronados, sem nunca buscar gratidão. Ele havia até visto ela ficar ereta, tremendo, mas inabalável,
enquanto os soldados bêbados atiravam pedras em sua figura velada. Uma exilada e uma marginalizada, mas nunca alguém que mostrasse fraqueza. Raylan Voss, o comandante humano, havia lutado em inúmeras guerras, o que o deixava cético em relação às narrativas superficiais criadas por outros. Enquanto os senhores da Guerra da Terra o aclamavam como um herói, ele compreendia a dura realidade da batalha. Não existem heróis, apenas sobreviventes. Ele havia suportado o suficiente para testemunhar a perda de todo o seu batalhão. Tempo suficiente para entender que medalhas não tinham valor, uma vez que o tiroteio cessava. Durante seu tempo estacionado em Veronin, os anciãos da colônia anteciparam que ele assumiria o papel de seu executor. Em vez disso, ele assumiu o papel de seu juiz, calmo e paciente, mas implacável quando confrontado com a crueldade. Ele tinha a expressão de um homem que havia vagado por muito tempo entre fantasmas, medindo a vida não por vitórias, mas pelo peso do que realmente merecia proteção. Foi exatamente por isso que Raylan Voss notou: Serenia. Quando ninguém mais o fez, foi um momento que mudaria tudo. Um movimento audacioso que nenhum humano ou alienígena na colônia poderia ter antecipado. No 15º ciclo da lua da colheita, Raylan caminhou confiantemente pela praça movimentada com todos os olhares voltados para ele. Ele parou diante da figura velada de Serenia, onde ela estava ocupada coletando suprimentos das barracas de comércio. A multidão ficou em silêncio. Sua expectativa era palpável. Com a mesma voz que um dia havia reunido frotas de guerra, ele declarou: Serenia dos Telirianos, eu peço que você se una a mim, não como um exilado, não como um marginalizado, mas como um parceiro. Em um instante, a praça explodiu em energia e empolgação. Ele perdeu a cabeça. Ele escolhe livremente celebrar vinculando-se como um comandante humano a uma desgraça alienígena? Até mesmo os comerciantes não conseguiram conter o riso, suas vozes cortando o ar como estilhaços de vidro. Serenia ficou paralisada, seu véu tremendo em suas mãos. Por um breve momento, Raylan considerou se retirar para as sombras, como costumava fazer. Mas desta vez, ela escolheu um caminho diferente. Ela virou seu rosto mascarado em direção a ele, sua voz suave e delicada, impregnada com o pesado fardo de anos passados em silêncio. Se você realmente entendesse o que eu sou, não me protegeria. Naquela noite, atrás da máscara e longe das provocações da colônia, Raylan a redescobriu. Ela estava à beira do cânion, onde vinhas bioluminescentes se agarravam às rochas e insetos peculiares zumbiam como violinos quebrados. Por que eu? Ela perguntou, com o olhar fixo à frente, recusando-se a encontrar os olhos dele. Por que você colocaria em risco sua honra e seu comando por alguém que foi ridicularizado por todos? Raylan estava ao lado dela com os braços cruzados, enquanto os ventos giravam a poeira ao redor deles. Eu vivi tempo suficiente para reconhecer a verdadeira força, ele respondeu. Não está presente em aqueles que recebem aplausos, Serenia. A verdadeira força reside naqueles que suportam zombarias e agem sem a necessidade de aplausos. A máscara dela se inclinou levemente em direção a ele, e por baixo dela, ele imaginou que podia ver um leve brilho de fogo verde em seus olhos. Eles vão te desprezar por essa conexão. Deixe-os. Eles vão te rotular como insano. Eles já fazem. Ela caiu em um longo silêncio, como se as próprias estrelas se inclinassem mais perto para ouvi-la. Por fim ela sussurrou: Você não tem ideia do que meu povo tentou enterrar. Sob esta máscara está um mistério que você não pode compreender. Quando a aurora chegou, toda a colônia estava agitada com a notícia das palavras de Raylan.
Eles desconsideraram isso como uma farsa, um escândalo. Os salões reverberavam com risadas estrondosas enquanto os comerciantes trocavam olhares, balançando a cabeça em uma falsa compaixão. Alguns até começaram a fazer apostas sobre quanto tempo levaria para o comandante humano abandonar seu fantasma alienígena. No entanto, sussurros mais sombrios começaram a circular também, e se ela formar um laço com ele, talvez sua verdadeira intenção seja infiltrar-se em nossas fileiras. Ele será amaldiçoado assim como o povo dela foi durante a guerra. Ele esgotaria suas forças. Você testemunharia o desprezo se transformar em hostilidade aberta. Os homens cuspiriam enquanto Serenia passasse. As mulheres protegeriam seus filhos da sombra dela. No entanto, em meio à crescente tensão, apenas Raelin permaneceu impassível, patrulhando a colônia como se nada tivesse mudado. Na noite do incêndio, apenas 3 noites depois, um feroz incêndio eclodiu no depósito de combustível da colônia. O ar estava preenchido com os gritos frenéticos da multidão, enquanto canhões de água lutavam para conter o inferno. O pânico varreu as massas como uma onda tóxica. Foi em meio a esse caos que Serenia fez sua entrada. Ela entrou corajosamente nas chamas, sua determinação inabalável. Ao fazê-lo, seu véu pegou as brasas dançantes e sua máscara brilhou com um brilho alaranjado, irradiando o intenso calor. Com um elegante movimento das mãos, o fogo parecia pausar em admiração, curvando-se ao seu redor como se o próprio inferno reconhecesse sua presença. Ela puxou 3 colonos para a segurança bem a tempo, antes que as paredes do depósito desmoronassem ao redor deles. Seus braços estavam queimados e seu véu estava chamuscado, mas ela permaneceu firme, posicionando-se entre as chamas furiosas e a multidão aterrorizada até que o último sobrevivente conseguisse rastejar para a segurança. Os colonos murmuravam em descrença, suas vozes uma mistura de admiração e confusão. "Ela nos salvou", sussurrou. "Não, tinha que ser ele. Vos ordenou isso", outro comentou. "Ela entrou no fogo." "Eu testemunhei isso pessoalmente." No meio da conversa, Raelin permaneceu em silêncio. Em vez disso, ele gentilmente colocou seu manto ao redor dos ombros trêmulos de Serenia, protegendo-a do caos, enquanto a fumaça se espiralava para cima no céu violeta. Na serena quietude da encosta da montanha, ele se virou para ela, uma pergunta pairando no ar. "Você poderia ter morrido", ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Ela o encarou, sua expressão oculta atrás de uma máscara. Mas sua voz surgiu, fina, mas firme. "Você não entende", ela respondeu. "O fogo lá fora não era nada comparado à chama que ardia dentro de mim. Um dia, comandante, você realmente entenderá o que eu sou. E nesse momento, você vai se arrepender de ter proferido aquelas palavras na praça." Raelin manteve seu olhar firme e inabalável. "Eu enfrentei senhores da guerra, máquinas e bestas projetadas para a destruição. Você sabe do que eu realmente me arrependo?" Ela balançou a cabeça, nunca tendo escolhido a única coisa que valia a pena proteger antes que o campo de batalha a arrancasse. O silêncio dela pairou, se estendendo como uma densa névoa. Mas quando ela finalmente falou, sua voz era mais suave do que ele jamais a tinha ouvido antes. "Então proteja-me até o dia em que você não puder mais fazer isso." Isso marcou o fechamento da primeira sessão. A colônia continuou a rir e a fofocar, mas sob os picos imponentes de Verenene, sob céus que brilhavam em tons de violeta e prata,
Uma conexão profunda havia sido forjada. Era um laço que provocava risadas e escárnio de outros, mas que permanecia além da compreensão deles. Debaixo da máscara de Serenia, repousava um segredo tão profundo que até mesmo Riley Voss ainda não havia compreendido sua importância. Quando essa verdade finalmente emergisse à colônia, perceberia que o exilado desprezado que eles menosprezavam poderia ser sua única defesa contra a aniquilação iminente. A colônia nunca esteve verdadeiramente quieta, mesmo sob a cobertura da noite, quando as luas gêmeas arqueavam pelo céu, lançando um brilho fantasmagórico sobre as cristas do deserto. O ar zumbia com o zumbido das máquinas, um murmúrio de vozes e uma corrente subjacente de desconfiança. No entanto, após a surpreendente proclamação de Riley Voss, um tipo diferente de som começou a ecoar pelos corredores e cantos escondidos de Verlaine, um som que pairava no ar como uma presença inabalável. O riso ecoava ao redor deles, cruel, incrédulo e implacável. Eles zombavam do soldado que um dia comandou uma poderosa frota, suas vozes transbordando desprezo. Ridicularizavam o exilado, uma figura envolta em mistério, sempre escondida atrás de sua máscara. Eles riram não porque era engraçado, mas porque parecia mais seguro do que enfrentar a verdade impossível. Que um humano poderia olhar para um pária alienígena e encontrar algo que valesse a pena se comprometer. Riley se movia pela névoa como um homem navegando através da fumaça. Ele podia ouvir as palavras lançadas contra ele por trás, as maldições sussurradas e a saliva que espirrava no chão atrás dele. Ele escolheu ignorar tudo isso, mas Serenia não conseguiu fazer o mesmo. Ela suportava o escárnio deles como flechas perfurando sua pele, cada zombaria um lembrete agudo de sua solidão. Cada sussurro cortava o ar, ecoando a crueldade familiar que ela enfrentara desde o dia em que seu próprio povo a abandonara à beira da colônia. Agora, os sussurros se tornavam mais altos e ousados, pois o comandante humano a havia puxado para a luz. Eles a chamavam de noiva fantasma. Seu rosto marcado por cicatrizes e escondido atrás de uma máscara. Até as crianças costumavam entoar rimas brincalhonas enquanto ela passava. Mas Serenia permanecia em silêncio, sua quietude servindo como uma barreira protetora até a noite em que Riley a descobriu mais uma vez. O cânion estava gelado, os ventos mordendo agudamente as bordas rochosas. Ali ela estava sentada em uma saliência com joelhos puxados firmemente para o peito, o tecido do seu véu brilhando suavemente à luz das estrelas. Quando Riley se aproximou, ela permaneceu de costas. Você não deveria ter dito isso. Ela sussurrou. Você acha que eu me arrependo? Veio a resposta carregada de desafio. Eu sei que você não se arrepende, e esse é exatamente o problema. A voz dela tremia enquanto continuava. Eles vão usar isso para te despedaçar. Um comandante ligado a um toleriano fracassado? Eles tirarão seu comando, seu respeito, sua própria posição. Você acabará como eu. Riley se agachou ao lado dela, a luz da lua projetando sombras nítidas em seu rosto marcado por cicatrizes. Então, eu me encontraria exatamente onde deveria estar. Seu olhar mascarado se elevou procurando qualquer indício de engano. No entanto, não havia nada a ser encontrado. Ela havia aperfeiçoado a habilidade de detectar mentiras, um talento que a mantinha viva. Mas Riley Voss permaneceu tão inflexível quanto a pedra. Você não percebe o que está realmente oferecendo, ela sussurrou. Eu sei o suficiente, ele respondeu.
Você permaneceu nas sombras por tempo demais, e isso acaba agora. Um silêncio pesado os envolveu, pontuado apenas pelo sussurro do vento. Finalmente Serenia se virou, segurando as bordas de seu véu, como se fosse a única coisa que a mantinha unida. Unir-se a mim não é um privilégio, não é uma aliança, é exílio. No entanto, talvez o exílio seja o único lugar verdadeiramente digno de ser vivido. Ponto. Ela tremeu e, pela primeira vez em anos, uma sensação quente rompeu a barreira gelada que havia se instalado em seu peito. A esperança era uma coisa traiçoeira, ela se lembrou. Era um veneno lento que persistia e se agravava, mas sempre levava ao mesmo fim inevitável. Ponto. Quando a aurora rompeu, no dia seguinte Riley estava na praça, declarando resolutamente suas intenções mais uma vez diante dos anciãos da colônia. A risada que irrompeu ao seu redor se transformou em uma tempestade furiosa. Os anciãos pediram justificativas. Por que sacrificar a dignidade humana por essa vergonha estrangeira? Riley não forneceu respostas, sua voz firme ressoando por toda a câmara. Porque eu a vejo. E isso é o suficiente. O veredicto foi proferido rapidamente. Ele recebeu a liberdade de escolher, mas foi despojado de seu título. Não era mais um comandante, não era mais o protetor da colônia. Optar pelo exílio era abraçar seu próprio banimento. O povo se deleitava com sua queda, celebrando-a como se fosse um grande festival. Eles bebiam profundamente, cuspindo desafiadoramente, e cantavam canções estridentes que zombavam do humano e de sua noiva fantasmagórica. Pensavam que, sem autoridade, sem comando, Riley simplesmente murcharia. Ponto. Mas Riley, voz, nunca vivera para a aprovação deles. Em Sarenia, um peculiar sentimento de desafio começou a se agitar dentro dela mesmo, em meio ao seu silêncio trêmulo. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas da colônia, os insultos caíam ao redor deles como chuva ácida. No entanto, o passo de Riley permanecia firme, nunca vacilando diante da hostilidade. Sempre que Sarenia hesitava, ele lançava um olhar silencioso em sua direção. Um lembrete sem palavras que reacendia a força que ela encontrava em seu olhar. Com esse incentivo, ela daria um passo à frente mais uma vez. Foi nesses momentos que Riley percebeu o que nenhum deles se atrevia a reconhecer. Por trás de sua máscara e do peso de seu exílio, Sarenia não estava apenas sobrevivendo. Ela estava envolvida em uma batalha silenciosa e implacável. Certa noite, enquanto tempestades se aproximavam no horizonte e relâmpagos ferozes riscavam o céu, ela se aventurou além dos portões da colônia. Movida por um espírito inabalável, ele acreditava que não era notado, mas a seguiu pelos passos na poeira, navegando pelos restos de campos de irrigação quebrados até descobrir um abrigo oculto esculpido na pedra. Dentro, iluminado pelo brilho sinistro de fungos alienígenas, ele se ajoelhou ao lado de uma criança, o filho de um minerador, cujo corpo apresentava as profundas cicatrizes de incêndios químicos. Os colonos o haviam considerado sem esperança, mas Sarenia pressionou suas mãos contra o peito dele, sussurrando em uma língua mais antiga do que a própria colônia. À medida que suas palavras fluíam ao redor dele, a respiração do menino começou a se acalmar, não curada, não completamente, mas certamente aliviada. Quando ela finalmente se levantou, seu corpo tremia de exaustão e uma luz suave piscava sob as fendas de sua pele cristalina. Riley emergiu das sombras, seus movimentos eram ágeis e deliberados. Ela se virou rapidamente, revelando um véu que pendia em farrapos, enquanto um fraco fogo verde cintilava em seus olhos. "Você não deveria estar aqui", disse ela, com a voz tingida de desespero. "Você os tem guardado", Riley respondeu, com um tom resoluto.
As mesmas pessoas que cuspem em você são aquelas que ficariam felizes em vê-la desaparecer. Elas permanecem alheias, incapazes de compreender a verdade. Se algum dia descobrirem, só vão zombar de você por isso. A voz de Riley era aguda como uma lâmina de ferro. E ainda assim, apesar de tudo, você ainda escolhe curá-los. Por que é que você faz isso? Seu silêncio pairou, um momento suspenso no tempo, até que ela finalmente sussurrou. Eu me lembro de como é ficar completamente sozinho. Sua mão se ergueu não para arrancar seu véu, mas para descansar suavemente acima de seus dedos trêmulos, oferecendo uma calma reconfortante. Então, permita-me ficar ao seu lado, não como um comandante, nem como um salvador, mas simplesmente como um homem que não pode suportar ver você desaparecer. Ela sentiu a necessidade de se afastar, de se convencer de que era apenas mais uma piada cruel. No entanto, a mão dele permaneceu firme, e sua presença era resoluta. Naquela delicada silence, uma transformação começou a se agitar dentro dela. A conexão que ele estendeu era perigosa, mais traiçoeira do que o próprio fogo. Mas também era a primeira sensação em anos que não se sentia como grilhões. Enquanto a tempestade liberava sua fúria pelo deserto, e a colônia buscava abrigo do trovão estrondoso, Serenia havia feito sua escolha. Não foi por meio de palavras que ela transmitiu sua mensagem, mas sim pela maneira sutil, como permitiu que sua massa escorregasse. Apenas o suficiente para Helen vislumbrar o globo por baixo. Não se tratava de beleza ou perfeição. Era sobre verdade, e ele a enfrentou sem hesitar. Quando a colônia começou a despertar na manhã seguinte, a notícia já havia começado a circular. O humano foi visto saindo do abrigo de exílio e ele não negou. Em vez disso, reiterou aos anciãos. Ela aceitou. Nesse momento, Macari avançou como uma onda gigante. O riso se tornou mais penetrante, o ódio se intensificou. Mas não era mais apenas risadas que preenchiam o ar. O medo permeou o ambiente, trazendo consigo murmúrios de maldições e feitiçaria alienígena, avisos de perigos muito imensos para serem ignorados. Alguns, como Thumb, exigiram seu exílio além do Canyon, enquanto outros clamavam por sua morte. No entanto, uma decisão havia sido tomada, um laço forjado em desafio, no coração da colônia, onde conversas ociosas se transformavam em sussurros venenosos, uma semente de medo começou a enraizar-se. No fundo, mesmo aqueles que riram não conseguiam se livrar da memória do incêndio no depósito, a maneira como as chamas dançavam ao redor de sua figura. Eles se viam ponderando sobre quais outros segredos poderiam estar escondidos sob a máscara da garota que haviam considerado feia. Naquela noite, enquanto Riley e Serene estavam lado a lado na borda do cânion, com os olhos fixos nos relâmpagos que cortavam as montanhas, Riley quebrou o silêncio com o coração pesado. Eles vão tentar nos destruir, disse ele, com a voz mal acima de um sussurro. Eles já conseguiram. E se eles tiverem sucesso? Serenia pergunta suavemente, sua voz mal se elevando acima dos ventos uivantes. Os olhos de Riley permanecem fixos na tempestade, sem piscar. Naquele momento, eles descobrirão o que realmente significa enfrentar um homem que não tem mais nada a perder e uma mulher que nunca esteve lá para reivindicar o que é seu. Pela primeira vez, desde seu exílio, Serenia sente algo se agitar dentro dela, um sentimento que não é medo, mas algo novo e inesperado. Era uma coisa frágil e perigosa, a esperança. No entanto, ela temia isso mais do que qualquer tempestade. A noite se desenrolava em um silêncio profundo, aquele tipo que se instala pesadamente antes de uma tempestade,
quando até as criaturas do deserto se apressam para suas tocas e os ventos parecem prender a respiração. Rilling Voss estava no topo da torre de vigia olhando para além das paredes da colônia. Nesse momento, ele sentiu uma profunda consciência invadi-lo. Um soldado aprende a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a pele, percebendo o peso do ar e os tremores que reverberam em seus ossos. Ele podia sentir. Algo estava se aproximando. Abaixo dele, as lanternas da colônia dançavam na escuridão, lançando um suave brilho dourado sobre as barricadas de aço. Dentro de seus módulos, as famílias se reuniam de perto. Suas vozes baixas enquanto sussurravam sobre colheitas em declínio. Compartilhavam fofocas e o escândalo do humano que havia trazido vergonha a si, mesmo ao se casar com um alienígena. Nenhum deles estava ciente da tempestade que avançava em sua direção com pés blindados. Tudo começou com um único sinalizador, uma explosão de fogo verde, que cortou o horizonte. Então veio o som, o pesado zumbido dos motores. Entrelaçado com os gritos penetrantes de criaturas não nascidas deste mundo, os saqueadores do céu desceram como uma tempestade invasores que abriram seu caminho pela fronteira, deixando nada além de ruínas e cinzas em seu rastro. A mão de Rilling instintivamente alcançou o rifle pendurado em suas costas. Mas, no fundo, ele já compreendia a sombria realidade que o aguardava. As paredes da colônia estavam fracas e vulneráveis, suas defesas desatualizadas e mal equipadas para a ameaça que se aproximava no horizonte. Dentro de algumas horas, elas sucumbiriam aos saqueadores. Ele soou o alarme e as sirenes uivaram cortando o ar. Os colonos invadiram as ruas, o pânico girando ao seu redor como uma entidade viva. As portas se fecharam com força, mães seguravam seus filhos com firmeza e os invasores abandonaram apressadamente seus despojos. No entanto, o som ominoso continuava a se aproximar. Até que sombras escuras surgiram no horizonte. Os presentes dos invasores adornavam seus navios, bestas armadas ligadas aos cascos, e bandeiras arrancadas de mundos conquistados tremulando ao vento. À margem da multidão serenia permanecia parada sua expressão obscurecida por um véu. No entanto, Rilling notou que suas mãos estavam cerradas com força, como se estivesse lutando contra uma turbulência interna. Eles estão aqui por sangue, declarou Rilling enquanto descia a torre. Eles estão aqui por medo, respondeu suavemente. A voz dela permaneceu firme, mas ele pôde sentir o tremor percorrendo seu corpo. Enquanto isso, os anciãos gritavam ordens frenéticas e fúteis, sua desesperança ecoando no ar. Homens correram para pegar seus rifles, uma mistura de medo e incerteza estampada em seus rostos. A grade de defesa das colônias piscou de forma ominosa, falhando uma vez depois, duas antes de finalmente ceder sob o ataque implacável do fogo de plasma das embarcações. As barricadas se despedaçaram, suas estruturas derretendo-se em escória fundida enquanto o caos irrompia ao seu redor. Os invasores avançaram, figuras imponentes vestidas com armaduras, brandindo lâminas que brilhavam com luz. Suas risadas ecoavam cruéis e implacáveis. A colônia se despedaçou sob o ataque. Rilling lutou com a graça de um guerreiro forjado para o combate. Seu rifle explodiu com um rugido ensurdecedor, derrubando a primeira onda de atacantes. Quando
Seus comandos ecoaram pela praça, obrigando homens aterrorizados a formarem filas e conduzindo mulheres e crianças para a segurança. Ele lutou com a habilidade de um comandante que um dia foi seu corpo navegando pelo caos, com uma precisão assustadora, como se estivesse dançando através das chamas. Mas havia muitos demais. Para cada invasor que caía, 3 mais avançavam. De repente, uma besta irrompeu pela barricada, sua pele brilhando como obsidiana e seus olhos emitindo um vermelho intenso. Ela avançou em direção aos refugiados e Rylan se viu longe demais para interceptá-la. Nesse momento crítico, Serenia entrou em ação. Ele se colocou no caminho da criatura pequeno e, envolto em sombras, suas mãos tremendo de medo. A besta invasora se ergueu, suas garras prontas para despedaçá-la, e os colonos gritaram em terror. Mas, justo quando o golpe mortal estava prestes a descer, uma luz brilhante irrompeu sob seu véu. Começou profundo em seu peito, um pulso sutil que lembrava o batimento de uma estrela. Esse ritmo irradiava através das fendas de sua pele cristalina, cintilando em vibrantes tons de verde e prata. A massa começou a brilhar, depois se fraturou, finalmente se dividindo, enquanto a energia jorrava liberada e desenfreada. Serenia levantou as mãos, e em um instante, a besta parou de repente, como se tivesse colidido com uma barreira invisível. Antes de seguir, só um pedido. Isso nos ajuda muito a continuar. Suas garras arranharam o ar, fazendo latidos voarem em todas as direções. Então, com um rugido estrondoso, ele colapsou no chão, preso sob uma força invisível que só podia ser sentida, não vista. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Realmente nos ajuda a continuar. Um peso palpável pairava no ar, silenciando a multidão. A voz de Serenia ecoou pela praça, baixa e ressonante, impregnada de um poder que estava adormecido há tempo demais. Você não os levará. Enquanto falava, seu véu se desintegrou no calor intenso de sua própria energia. Pela primeira vez, a colônia contemplou seu rosto. Não imperfeito, não feio, mas radiante, com uma luz que transcendia a mera beleza, superando os limites da carne. Sua pele cristalina brilhava como luz de estrelas fragmentadas, enquanto seus olhos ardiam com a tempestade de um sol moribundo. Os saqueadores hesitaram, e naquele momento fugaz, Rylan se aproximou dela. Com precisão, seu rifle derrubou 2 daqueles que ousaram avançar. A voz dele permaneceu firme, inabalável. Comigo, Serenia, ele insistiu enquanto eles estavam unidos. O exilado e o comandante caído, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Os colonos ficaram em silêncio atônito, com os olhos fixos na cena que se desenrolava diante deles. Os 2 lutadores se moviam com uma precisão e intensidade que sugeriam que haviam treinado para esse momento a vida inteira. Serenia convocou paredes de luz radiante, desviando habilidosamente o fogo de plasma escaldante que caía ao seu redor, enquanto guiava crianças assustadas para a segurança, enquanto elas fugiam do caos. Rylan derrubou seus atacantes com uma precisão implacável, transformando o caos em uma resistência feroz a cada comando que emitia. Onde um guerreiro vacilava, outro rapidamente ocupava seu lugar. Onde um sangrava, outro estava pronto para proteger. E, no entanto, apesar de seus esforços valentes, os invasores se mostraram uma força formidável, não facilmente quebrada. Seu líder emergiu das sombras,
uma figura imponente envolta em armadura negra. Sua voz ressoava poderosamente através de um elmo intricadamente adornado com os crânios de inimigos derrotados. Vulce! Ele bradou, empurrando uma lâmina de aço ardente em sua direção. Eu conheço seu nome. Eu entendo sua vergonha. Você está ao lado da sujeira e por isso você testemunhará suas chamas. Rylan permaneceu em silêncio, sua mão na espingarda, se apertando seu olhar gélido. Em vez disso, foi Serenia quem avançou, sua voz uma tempestade. Você não os terá não enquanto eu ainda respirar. A risada do líder ecoou enquanto ele levantava sua lâmina bem alto. O duelo era inevitável. Rylan instintivamente deu um passo à frente para intervir, mas Serenia rapidamente agarrou seu braço. Ele podia sentir a intensidade da energia dela irradiando através de sua armadura e sua voz baixou para um sussurro destinado exclusivamente aos seus ouvidos. Não tire isso de mim, ela implorou. Isso é o que eles temiam quando me expulsaram. Isso é quem eu sou. Rylan sentiu sua mandíbula se tensionar. Ele nunca teve medo por sua própria vida, mas a dela era uma história diferente. No entanto, ao encontrar o olhar feroz dela, ele não reconheceu fraqueza, mas uma força poderosa que se recusava a recuar. Ele acenou com a cabeça uma vez, e Serenia se virou para encarar o líder dos invasores. O ar ao redor dela brilhava o calor irradiando de sua pele como uma aura viva. Com um movimento ágil, ele brandiu sua lâmina, um golpe poderoso o suficiente para cortar pedra. No entanto, ela a agarrou sem esforço com as mãos nuas. A multidão ficou em choque e uníssono, enquanto uma luz brilhante rompia, preenchendo a praça com um espetáculo deslumbrante. Os latidos ecoavam ao redor deles, criando uma cacofonia de sons. No entanto, Serenia permaneceu inabalável. Com uma determinação firme, ele continuou, avançando passo a passo, até finalmente fazer o líder parar, de forma impressionante. Então, com um grito que perfurou os céus, ele liberou toda a força de sua energia, uma poderosa onda que ressoou pelo ar. A lâmina se despedaçou, enviando estilhaços voando pelo ar. O líder caiu de joelhos, a incredulidade estampada em seu rosto. Os saqueadores, momentaneamente atordoados, hesitaram em seu avanço. Sua risada estrondosa se apagou em um silêncio inquieto, substituído por um medo crescente que brilhava em seus olhos. Naquele momento crucial, eles não viam mais um exilado diante deles. Em vez disso, reconheceram um poder muito maior do que simples aço. Rylan aproveitou o momento, reunindo os colonos com fervor. Agora empurrem-nos de volta, ela instou. Em um instante, a praça explodiu em caos. Aqueles que antes a haviam zombado agora lutavam valentemente, inspirados pela visão da mulher que haviam desprezado, de pé, resoluta e inabalável. Fogo de plasma iluminava a noite, enquanto lâminas se chocavam e gritos ecoavam pelo caos. Em meio a tudo isso, Serenia brilhava como uma estrela radiante. Ao amanhecer, os saqueadores haviam recuado suas embarcações, desaparecendo além das cristas, deixando para trás um silêncio assombroso e os vestígios da destruição. A colônia estava em ruínas, mas ainda respirava. Fumaça se erguia dos restos do fogo, paredes estavam em desordem e corpos estavam espalhados pela praça. Mas em meio à devastação, eles sobreviveram e deviam suas vidas a ela. Serenia caiu de joelhos,
a luz vibrante que antes irradiava de sua pele, começando a desaparecer. Seu corpo tremia de fadiga, e sua respiração vinha em ofegantes suspiros. Justo a tempo, Rylan estendeu a mão e a segurou, abaixando-a suavemente ao chão. Você está segura? Ele sussurrou suavemente. Os olhos dela se abriram lentamente, o brilho dentro deles era fraco, mas inabalável. Agora você me vê. Eu sempre vi. Os colonos estavam juntos em silêncio e atônitos. Pela primeira vez, seus sussurros não estavam cheios de risadas ou zombarias, mas de um profundo senso de admiração. Eles uma vez a rotularam como feia, referindo-se a ela como um fantasma. Mas naquela noite, eles descobriram a verdade profunda. Serenia era fogo. E Rylan Voss era o único homem corajoso o suficiente para entrar em suas chamas sem um pingo de medo. Embora os incêndios já tivessem se extinguido há muito tempo, a fumaça pairava no ar por dias, um lembrete assombroso do que havia acontecido. Cada passo pela colônia estava imerso no cheiro acre de cinzas, misturado com o gosto metálico do sangue e os ecos persistentes do medo, meio enterrados, mas nunca realmente esquecidos. As paredes estavam rachadas, os mercados em ruínas e as famílias foram forçadas a cavar sepulturas rasas além das cristas. Os Skyborn Marauders haviam infligido feridas que nunca cicatrizariam. No entanto, em meio à devastação, uma verdade inegável surgiu. Eles haviam sobrevivido por causa dela. Serenia o próprio exílio, que haviam ridicularizado, o espectro mascarado, que haviam desprezado a chamada alienígena feia, cuja mera existência havia uma vez manchado seu orgulho. No entanto, naquele momento, ela irradiava um poder que ninguém podia ignorar. Permanecendo firme contra os Marauders, quando até mesmo seus soldados mais corajosos vacilavam. Os sussurros haviam mudado, as risadas haviam desaparecido, mas a admiração persistia. Uma emoção perigosa. Ela se transformou em medo. Ela era poderosa demais. Ela podia dobrar o fogo à sua vontade. Você viu os olhos dela. E se ela decidisse voltar contra nós a seguir? Os anciãos da colônia se reuniram na Câmara do Conselho, suas vozes cortando o ar como facas. Ela não é uma de nós, declarou um. No entanto, ela nos salvou. Outro retrucou. Ele nos envergonhou. Se a aceitarmos, reconhecemos nossos próprios erros. Uma terceira voz se manifestou. Ele prendeu o comandante. Talvez seja ele quem carrega a maldição. O debate continuou acalorado até o amanhecer. Mas a decisão foi em última análise, imposta a ele. Rylan e Serenia haviam feito sua escolha. Eles se uniriam diante de ambas as espécies e de toda a colônia, não na clandestinidade das sombras ou por meio de promessas sussurradas, mas em ousada desafiação àqueles que questionavam seu amor. O anúncio atingiu a colônia como um estrondo de trovão. Alguns reagiram com desprezo aberto, enquanto outros tremiam de ansiedade. Raros murmuraram palavras de admiração, mas ninguém conseguiu impedir o inevitável. À medida que a noite da união se aproximava, os céus pairavam acima densos com nuvens violetas. A praça havia sido meticulosamente limpa de detritos e lanternas de plasma. Piscavam,
ganhando vida e lançando um brilho sobrenatural que fazia o ar brilhar com um fogo antinatural. De um lado estava um grupo de humanos, seus corpos tensos e rígidos de inquietação. Em frente a eles, um pequeno grupo de Talarians, de um enclave distante, estava em posição, sua pele cristalina irradiando uma luz suave e etérea sob suas vestes cerimoniais. Ninguém confessaria isso abertamente. Mas a verdade era que eles haviam se reunido para testemunhar se o exilado finalmente encontraria sua queda. À frente estava Rilin, não adornado em sua armadura de combate habitual, mas vestido com uma túnica simples de tecido escuro. Não havia patentes, nem insígnias para significar seu status. Um homem estava diante deles, despido de tudo, exceto de sua vontade indomável. Ele não carregava armas, apenas as cicatrizes que gravavam sua história em sua pele. Os colonos sussurravam entre si, astonhados com a cena diante deles. O comandante que uma vez haviam celebrado havia sido reduzido a isso, mas ele avançava com uma determinação inabalável. Seu olhar permaneceu fixo no altar inabalável. Então Sarenia fez sua entrada. Ela não usava véu, revelando seu rosto para a multidão pela primeira vez. Uma onda de suspiros percorreu o público. Não porque ela se conformasse às suas expectativas de beleza, mas por razões que transcendiam a mera aparência. Seus padrões cristalinos brilhavam com uma beleza fraturada reluzindo em uma dança irregular de luz. Seus traços eram agudos e sobrenaturais, e seus olhos ardendo com uma intensidade que tornava difícil manter seu olhar por muito tempo. Ele não era a gema polida que incorporava o orgulho telariano. Ela era algo completamente diferente. Algo bruto, não refinado e aterradoramente honesto em sua existência. Ao entrar no calor suave da luz da lanterna, ela exalava a graça de uma rainha. O Telarian se mexeu desconfortavelmente. E os colonos caíram em um silêncio respeitoso. Rilin podia sentir o peso de cada olhar, cada julgamento direcionado a ela. Mas naquele momento nada disso importava. Ele estendeu a mão, e o Telarian hesitou por um momento antes de colocar seus dedos trêmulos em seu aperto. O ritual estava prestes a começar. Um ancião de Telarian avançou, sua voz tremendo enquanto recitava as antigas palavras de ressonância. Duas almas divididas pelo sangue, unidas pela escolha. Fale seu voto! A voz de Rilin ressoou com uma determinação firme, ecoando pela praça. Eu juro não te proteger porque você é fraco, mas porque você é forte. Eu juro não te reivindicar, mas estar ao seu lado. Até meu último suspiro eu escolho você. O ancião se virou uma figura de autoridade em meio à multidão. Exilado dos Telarianos, ele entoou: fale seu voto. A voz de Terênia, embora suave, cortou os murmúrios da multidão como uma lâmina afiada. Eu juro não esconder meu verdadeiro eu de você. Eu juro me manter destemido diante do seu olhar e enfrentar as chamas em Kindle sem hesitação, até que minha última luz se apague. Eu escolho você. O ancião levantou suas mãos trêmulas, e naquele instante o vínculo foi selado. No entanto, enquanto as palavras finais ressoavam no ar, o corpo de Terenia tremia violentamente. Luz irrompeu das fissuras em sua pele, irradiando com uma intensidade que superava tudo o que havia sido visto antes, mais brilhante do que as chamas que ela havia desencadeado contra os invasores. As lanternas ao seu redor pareciam apagadas em comparação. Os colonos recuaram. Uma onda de medo os envolveu. Ela está queimando. Ela vai nos destruir a todos.
Mas Rylan manteve-se firme, recusando-se a ceder. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Sua determinação inabalável. Terênia, olhe para mim, ele implorou. Seus olhos ardiam com intensidade, um fogo verde os consumindo. É por isso que me expulsaram, você sussurrou. Não porque eu era imperfeito, mas porque eu era demais. Eles temiam o que eu poderia me tornar. E então, você se tornou isso. Sua luz irrompeu como uma estrela, brilhando na praça em um momento de tirar o fôlego que parecia se estender pela eternidade. Cada alma presente sentiu o imenso peso de seu poder, pressionando contra seus próprios ossos. Lanternas de plasma se despedaçaram, pedras se estilhaçaram e o próprio ar tremia de intensidade. Então, tão rapidamente quanto o caos irrompeu, ele se suavizou, transformando-se em um brilho constante, que os envolveu como um manto protetor. À medida que a luz gradualmente se apagava, Terênia surgiu radiante, inabalável, não oculta, não despedaçada. Sua pele cristalina brilhava com veias de fogo vivo, lançando uma aura encantadora, mas aterrorizante. Sobre a praça, os colonos ficaram em silêncio respeitoso, sua bravata anterior extinta diante da presença dela. Ninguém se atreveu a zombar ou a pronunciar uma palavra. Rylan se virou para enfrentá-lo, sua voz firme mas cortante, cortando a tensão no ar. Você a chamou de feia. Você a rotulou como um fantasma. Mas esta noite a verdade se revela. Ela é mais do que apenas uma exilada, mais do que uma mera marginalizada. Ela é o escudo que te protegeu, o fogo que se recusa a ser extinto. E ela pertence a mim, não porque você aceitou, mas porque nós escolhemos esse caminho juntos. Essas palavras reverberaram pelas ruínas, um testemunho do nosso vínculo. Pela primeira vez, o silêncio envolveu a sala, não deixando espaço para risadas. Os Telarians baixaram suas cabeças, incapazes de encarar o olhar penetrante de Terenia. Os colonos ficaram paralisados, abalados até o âmago. No entanto, em meio às sombras, um murmúrio de inveja começou a surgir. O medo pairava, uma sombra sempre presente. No entanto, Rylan e Terenia escolheram não se apegar a isso. De mãos dadas, eles saíram da praça, deixando sussurros de dúvida para trás. Seu vínculo foi forjado não através da aceitação, mas pela ousada resistência deles. Mais tarde, no sereno abraço da crista da montanha, eles se encontraram sob um dossel de estrelas. O suave brilho que emanava de sua pele iluminava as rochas ao redor, lançando matizes sobre a noite que pareciam além do alcance da percepção humana. Rylan gentilmente estendeu a mão para colocar uma mecha de seu cabelo cristalino atrás da orelha. Você nunca foi o que eles afirmaram que você era, e você nunca foi verdadeiramente o que pensou de si mesma. Ele sussurrou suavemente, um leve sorriso iluminando seus olhos. Talvez nós dois sejamos algo completamente diferente. Ela se apoiou nele, sentindo um raro momento de calma. Seu corpo não tremia mais. O fogo dentro dela havia deixado de parecer uma maldição, especialmente quando ele a olhava como se fosse a coisa mais natural do universo. No entanto, à distância, além das cristas, o Mok começou a se erguer mais uma vez. Os saqueadores, vindos do céu, estavam longe de ter terminado. Seu vínculo forjado no fogo e na sombra havia sido selado. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Por enquanto, sob céus alienígenas e estrelas antigas, eles estavam unidos. Nada nas colônias do Império ou nas frotas dos Marauders poderia alterar o caminho que haviam escolhido.
A apresentação durou apenas 6 noites. Mas no 7º, o céu se incendiou com fúria. As luas gêmeas desapareceram atrás de um véu de fumaça, enquanto os invasores aéreos desciam em números muito maiores do que nunca antes. O horizonte explodiu em chamas. Seus barcos escureceram o céu noturno, motores rugindo como ferozes bestas de guerra. Os alarmes da colônia soaram mais uma vez, mas desta vez não havia indício de zombaria, nem espaço para descrença. Cada alma compreendia a sombria realidade. Eles estavam vindo para confrontar uma raça que ousara desafiá-los. Ryland estava diante dos portões, seu rifle pendurado nas costas, sentindo o peso pesado da inevitabilidade pressionando contra seu peito. Ao seu lado estava Sorena, sua pele irradiando um leve brilho com fogo fervendo logo abaixo da superfície. Apesar da tensão no ar, ela permaneceu calma, embora suas mãos tremessem levemente ao seu lado. "Eles não vão parar ele", disse suavemente. "Não até nos quebrarem. Eles não vão conseguir." Ela respondeu com determinação. "Não se nós os quebrarmos primeiro." Atrás deles, os colonos estavam reunidos, apanhados em um tumulto de medo, mas acesos por uma centelha de esperança. Muitos ainda tremiam em sua presença, mas ninguém podia refutar a verdade do que haviam testemunhado. Sem ela, eles teriam perecido. Sem ela, enfrentavam a morte certa esta noite. A primeira salva atingiu as paredes, e o acordo derreteu, transformando a areia em vidro cintilante. Os invasores avançaram como uma onda implacável, suas figuras armadas brandindo lâminas de plasma que brilhavam de forma ominosa no caos. O ar estava cheio de gritos penetrantes ecoando pela colônia, mas desta vez as pessoas não fugiram de medo. Em vez disso, voltaram seu olhar para Ryland. Olharam para Serenia. E juntos responderam. Ryland assumiu a liderança, seu rifle disparando com uma intensidade feroz, cada tiro atingindo seu alvo com uma precisão inabalável. Anos de batalha aperfeiçoaram cada um de seus movimentos, moldando-o em uma força formidável. Seus comandos cortavam o caos, transformando o medo em disciplina focada. Ele se movia com a confiança de um homem que não tinha mais nada a provar, impulsionado unicamente pelo desejo de proteger o que mais importava. Torena liberou seu fogo, não mais as tímidas faíscas de seu passado, mas a chama completa e urgente que estivera adormecida dentro dela desde o nascimento. Uma luz brilhante irrompeu de sua pele, envolvendo o campo de batalha em ondas cintilantes de verde e prata. Fogo de plasma se arqueou ao seu redor, e lâminas se despedaçaram em seu aperto. Com mãos que irradiavam como sóis, ela atacou, fazendo os invasores se dispersarem como se fossem meras sombras fugindo da primeira luz da aurora. Os colonos lutaram ao lado dela, sua coragem acesa pela presença dela. Agricultores brandiram brocas de mineração como lanças, prontos para defender suas terras. Invasores lançaram granadas dos telhados, suas risadas ecoando através do caos. Enquanto isso, as crianças bravamente transportavam água para os feridos, suas pequenas mãos carregando o peso da esperança. Pela primeira vez, a colônia não zombou. Uniu-se diante da adversidade. No entanto, apesar de sua resiliência, o ataque dos saqueadores parecia implacável. Com cada barco que destruíam, outro descia dos céus. Para cada besta que conseguiam matar, duas mais irrompiam pelos portões,
implacáveis e ferozes. Então, o líder reapareceu vestindo uma armadura negra que havia sido reforjejada no calor da batalha. A voz dele ressoou pelo campo de batalha, ecoando com autoridade e poder. Exílio. Cão humano, esta noite marca o seu fim, e sua colônia será reduzida a cinzas. Ele avançou brandindo uma lâmina que ardia com uma intensidade maior do que nunca, uma arma tirada das sombras de guerras esquecidas. Raylan deu um passo à frente, mas Serenia rapidamente agarrou seu braço chamas, piscando de sua pele. Isso é meu, ela declarou. Raylan fixou os olhos nela, uma onda de instinto o impulsionando a discutir a protegê-la. No entanto, a conexão que eles compartilhavam era mais poderosa do que qualquer palavra poderia transmitir. Com um único aceno de cabeça, ele se virou para segurar a linha, permitindo que ela enfrentasse o gigante sozinha. Os duelos reverberavam pela terra a cada choque, enviando tremores pelo chão. Sua lâmina cortou o ar, criando arcos de energia derretida. Em resposta, suas mãos flamejantes se acenderam a cada golpe, seu corpo irradiando uma luz brilhante que iluminava a escuridão ao seu redor. Eles lutaram ferozmente no coração da colônia, seus poderes colidindo em explosões que abalavam tanto a pedra quanto o osso em seu núcleo. Os colonos observavam com uma mistura de admiração e terror, enquanto Serenia enfrentava o colossal monstro que havia devastado mundos inteiros. Ela tropeçou e hesitou, mas, a cada vez, encontrou a força para se levantar novamente. A cada respiração ela se recusou a ceder. Finalmente, o líder do radar desferiu um golpe devastador que a fez cair no chão. Ele se erguia acima, sua lâmina levantada, pronto para atacar. A voz de Raylan cortou o caos da batalha, enquanto ele gritava, seu coração acelerado. Embora seu rifle estivesse vazio, sua determinação permanecia inabalável. Sem pensar duas vezes, ele se lançou para frente, desarmado, posicionando-se entre a lâmina mortal e a mulher que havia prometido proteger. O golpe a atingiu e, em um instante, o fogo irrompeu ao seu redor. Serenia estava ereta, seu corpo irradiando uma intensidade maior do que nunca. A conexão com Raylan provocou uma poderosa onda que percorreu suas veias como um incêndio florestal. Quando as lâminas tocaram sua pele, elas se despedaçaram em deslumbrantes fragmentos de luz derretida. O líder soltou um rugido ensurdecedor, sua visão consumida pelas chamas que o envolviam. Com determinação, ela pressionou as mãos contra seu peito e, com um grito penetrante que ecoou pela noite, liberou todo o seu poder. A explosão resultante iluminou o céu por milhas ao redor. Os invasores gritaram de terror enquanto seu líder se reduzia a nada além de cinzas. Suas embarcações se despedaçaram e a besta desmoronou. Em uma frenesi de pânico, os sobreviventes fugiram seu medo, ofuscando sua antiga e insaciável fome por conquista. Os saqueadores vindos do céu haviam sido derrotados. À medida que a luz diminuía, Serenia caiu no chão, exausta. Raylan a pegou bem antes que ela atingisse o solo, segurando sua forma trêmula contra seu peito. Seu brilho radiante havia desaparecido e suas respirações vinham em ofegos rasos, mas seus olhos se abriram lentamente para se fixar nos dele. Você teria morrido, ela sussurrou. E você também, ele respondeu, um leve sorriso iluminando seus lábios. Então talvez tivéssemos perecido juntos? Ele falou com convicção, puxando as roupas dela para mais perto.
Não esta noite, ele insistiu. A colônia permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na cena diante deles. Eles haviam testemunhado a exilada, salvá-los uma vez. Mas agora, ela havia sacrificado tudo, brilhando mais intensamente do que qualquer um deles poderia realmente entender. O homem que eles haviam ridicularizado permaneceu firme ao lado dela, inabalável diante do desprezo deles. Um por um, eles baixaram a cabeça, não em adoração nem em pena, mas em um profundo respeito. Quando a aurora chegou, a fumaça começou a dissipar-se, revelando a devastação. As casas estavam em ruínas, e os restos do que um dia foi estavam carbonizados e quebrados. No entanto, a colônia prosperou. Ela prosperou por causa deles. Os anciãos se aproximaram, seus olhos pesados de vergonha. Estávamos errados, confessou um deles. Sem ela não somos nada. A expressão de Rylan permaneceu gelada. Você se lembrará dessa verdade, mas ela não é sua para possuir. Ela nunca pertenceu verdadeiramente. Naquela noite, Hylan e Serenia viraram as costas para a colônia, aventurando-se nas montanhas onde as estrelas alienígenas brilhavam com uma intensidade que parecia quase mágica. Aqui, o vento não carregava provocações ou zombarias, apenas a promessa de liberdade. No pico de uma crista, eles construíram seu abrigo, um santuário do mundo, que haviam deixado para trás. Eles haviam esculpido uma fortaleza na própria pedra, um santuário onde apenas suas vozes podiam definir sua existência. Sob uma vasta extensão de estrelas, o suave brilho do fogo de Serenia iluminava as paredes rochosas e ásperas, lançando uma luz quente sobre o futuro que eles forjariam juntos. Ela se apoiou em Hylan, sua máscara deixada de lado, o peso de seu medo finalmente se dissipando. Eles me chamaram de exilada, ela murmurou suavemente. E eles me chamaram de louco. Ele respondeu com o olhar fixo nela. Naquele momento ele viu a mulher alienígena que havia suportado zombarias, que havia brilhado mais do que qualquer sol que ele já conhecera. A sua voz ressoou com uma confiança inabalável. A partir deste momento, eles nos lembrarão como aqueles que se escolheram quando ninguém mais o faria. Aqueles que permaneceram firmes quando todos os outros desmoronaram. Aqueles que transformaram a zombaria em uma chama ardente. Ela fechou os olhos, um leve sorriso iluminando seus lábios, e permitiu-se lembrar. As estrelas se estendiam infinitamente acima deles, cintilando como sonhos distantes. Naquele momento, pela primeira vez, Serenia sentiu um calor em seu brilho. Eles não eram cruéis ou frios. Em vez disso, ela acreditava que eram feitos para ela, brilhando com um propósito gentil. Sob a vasta extensão de estrelas, no abraço sereno das montanhas, dois excluídos se transformaram em algo muito maior do que aqueles que um dia os desprezaram. Eles não eram definidos pelo exílio ou pela desgraça. Em vez disso, tornaram-se um fogo que nenhuma escuridão poderia jamais extinguir.